Por que o treino intenso emagrece? Fala galera! Bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre treinamento. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vá lá no iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faça seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. Número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a tua dúvida para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Bora lá então falar da questão central do episódio de hoje. E o tema de hoje ele veio de 2 e-mails que eu recebi no mês passado. Só que eu não gravei antes porque mês passado foi bem puxado mesmo, tá? Mas vamos em frente porque não pode parar, né? E falando dos e-mails que eu recebi, o primeiro veio do Marcelo Rodrigo, que é de Minas Gerais e é estudante de arquitetura e urbanismo. Ele fala o seguinte: Fala Baeta, você consegue me explicar por que em vários lugares da internet que aparecem por aí comparando HIIT e aeróbio contínuo, mostram a galera do aeróbio ou ganhando gordura ou não emagrecendo tanto, e a galera do HIIT com tendência a emagrecer? Parece muito contrassenso, porque a galera do aeróbio contínuo se exercita por, pelo menos, muito mais tempo do que a galera do HIIT. Você vê a galera correndo, por exemplo, por 1 hora nos parques, e quando vai ver um treino de HIIT, o cidadão treina em 15, 20 minutos e está feito. O segundo e-mail veio da Marília Alves, que é gerente de loja na cidade de Gramado, e ela mandou o seguinte: Fala Baeta, queria saber por que eu não emagreço, sendo que eu me mato de treinar e eu como pouco ainda. Eu faço musculação 5 vezes por semana, também corro 2 vezes por semana e eu me sinto ótima em todos os outros aspectos, como sono, humor, desempenho cognitivo, mas a bendita da gordura não quer largar de mim. Antes de tudo, vocês lembram daquela famosa zona de queima de gordura? Um dos estudos que identificou isso, por exemplo, foi de um grupo de pesquisadores ingleses, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser ler ele também. Ele é de 2002. Eles descobriram que ali na faixa dos 64 a 74% da frequência cardíaca máxima ficava, então, essa tal da Fat Max, que é a zona de queima de gordura, que seria a faixa da nossa frequência cardíaca máxima, onde você teria o máximo de queima de gordura. Acontece que todo mundo já pelo menos ouviu falar dessa Fat Max, né? E pois é, vamos lá então, vamos seguir nessa lógica. Quando você faz uma musculação, você concorda que você não vai estar muito mais distante dessa zona de queima de gordura? E além disso, você vai gastar menos caloria, porque normalmente um treino de musculação dura menos tempo do que de um aeróbio contínuo, por exemplo. Então, como diabos você emagrece fazendo musculação, treinando intenso, né? Vamos pegar aqui um estudo para começar a ilustrar essa nossa conversa. O grupo de Xing, em 2013, ele testou as mesmas pessoas em 2 situações diferentes. A primeira situação, a galera lá tinha que fazer 35 a 40 minutos de exercício de baixa intensidade de forma contínua. A outra situação era dar tiros de 2,5 minutos com um descanso de 4 minutos. Então, um grupo começava fazendo contínuo e o outro começava fazendo intervalado. E depois eles trocavam, né? E sabe o que rolou nesse estudo? As pessoas só emagreceram quando fizeram o intervalado. Então, quem começou no contínuo não emagreceu, mas depois que passaram para o intervalado, eles começaram a emagrecer. E quem começou no intervalado já começou emagrecendo, só que depois que foram para o contínuo, estagnaram, não emagreceram mais. Que viagem, né? E tem um outro estudo, que ele foi feito com mulheres com sobrepeso, que por 6 semanas os pesquisadores equipararam os treinos por gasto calórico. Então todo mundo fazia treino diferente, mas que gastava a mesma quantidade de calorias. E um grupo
fazia de 5 a 7 sprints, que eram 30 segundos de tiro por 4 minutos de intervalo, e o outro grupo fazia de 20 a 30 minutos de exercício entre 60% e 70% da frequência cardíaca de reserva. Ou seja, era um treino ali moderado, contínuo, de boa. E esse grupo do contínuo, ele ainda comeu 12% menos calorias do que consumia antes. E sabe quem emagreceu? A galera do intervalado, mesmo sem comer menos. Caramba, tem alguma coisa estranha aqui, né? Parece que isso aí vai contra o que muitos ainda espalham por aí, de dizer que a gente precisa se exercitar de uma forma que a gente precisa gastar gordura durante o exercício. Mas calma lá, não era isso aí então? Se eu quero queimar gordura, eu preciso queimar gordura, horas. E aí, junto disso tudo, tem aquela ideia de que para gastar gordura tem que treinar por mais de 30 minutos, porque segundo uma certa teoria aí, o nosso corpo só passaria a usar a gordura como fonte de energia depois desse tempo. É quase como se você tivesse um cronômetro ali nos adipócitos, né? Você sobe na esteira, um adipócito olha para o outro e fala assim: aí, meu irmão, o fulano aí subiu na esteira. Vamos ver se é pra gente queimar mesmo? Porque se essa pessoa ficar meia hora ali, a gente queima. Senão, nada feito, hein? Ou seja, se você resolver parar nos 25 minutos porque deu vontade de cagar, já era. Não completou 30 minutos, nada feito para os adipócitos, não é não? Só que, felizmente, não é assim. Você pode escolher o treino que for, você vai usar gordura como fonte de energia desde o primeiro minuto. O triglicerídeo, né, que é a principal forma que a gente estoca gordura, né, no nosso corpo, ele é composto de um glicerol com 3 ácidos graxos. E ele é estocado no adipócito e na célula muscular, lá no sarcômero. Quando você começa a treinar, você já tem a quebra desse triglicerídeo, principalmente intramuscular. E o glicerol que veio do fracionamento do triglicerídeo, ele é usado lá como intermediário na glicólise anaeróbia. E o ácido graxo ele é captado pelas suas mitocôndrias. Então, não se engane. Dizer que a gordura só começa a ser usada como fonte de gordura depois de 30 minutos é errado. E quer ver um exemplo para você entender mais fácil isso aí? Imagina que você tem 100 quilos e o teu percentual de gordura é de 15%. Com essas características, você vai ter, em média, 400 calorias de glicogênio armazenado no seu fígado, umas 2.000 calorias de glicogênio armazenado no teu músculo e por volta de 35.000 calorias de gordura distribuídas no seu corpo. Só que aí você precisa já entender que a capacidade que a gente tem de armazenar glicogênio é muito mais baixa do que a de armazenar gordura, beleza? Então repara numa coisa. Caso você usasse só glicogênio como fonte de energia, em um dia você estaria com seu estoque zerado. Então vamos lá. Vamos considerar que você gasta 1 caloria por cada quilo que você tem em repouso. Na verdade, a média do gasto em repouso é 1,2, né? Mas vamos arredondar para 1 para a gente entender melhor esse exemplo. Vamos lembrar, eu pedi para você imaginar que você tem 100 quilos, certo? Com um gasto calórico em repouso de 1 caloria por quilo, você chega a 100 calorias por hora. Ficando parado por 24 horas, você gastaria 2.400 calorias. Observe que isso aí é a soma das reservas de glicogênio do fígado e do músculo, que eu falei agora há pouco. Por que isso não acontece? Por que você não zera os seus estoques de glicogênio? Porque, na verdade, quando a gente está em repouso, em média 65% das calorias gastas vêm da gordura. Mas calma aí, você está falando de repouso, a gente não quer falar do exercício? Então vamos lá, vamos falar do exercício. Lembra que o gasto em repouso é de cerca de 1 caloria por quilo? Quanto você acha que é o gasto em exercício? Considerando que você ainda tem 100 quilos e você vai fazer, por exemplo, uma musculação, você vai gastar em média ali 7,1 caloria por minuto, uma musculação bem feita, né? Isso vai dar em torno de 430 calorias gastas em 1 hora de musculação. De novo, 1 hora. E nas outras 23 horas, se você ficar em repouso, mantendo aquela conta, seriam 2.300 calorias nas outras 23 horas. Isso totaliza 2.730 calorias no seu dia. Ou seja,
ultrapassa os seus estoques de glicogênio, né? Então é fisiologicamente impossível a gente consumir só glicogênio como fonte de energia. O músculo sempre vai usar uma mistura de nutrientes desde o primeiro segundo de atividade. Vai ter ATP estocado, creatina fosfato, glicose, é o glicogênio ali, né? O glicerol, o ácido graxo, por aí vai. E só para você não cair nessa balela de novo, né, de que a gente só usa gordura depois de 30 minutos, pega aquele exemplo de volta. Você lá com 100 quilos, você vai ter por volta de 3.000 calorias estocadas no músculo em forma de gordura, principalmente nas fibras do tipo 1, que são mais aeróbias. Essa gordura fica armazenada logo do lado das mitocôndrias, que facilita o acesso delas para queimar essa gordura. E sim, as mitocôndrias que queimam a gordura. Em muito menos de 1 minuto do início do exercício, a gente tem a proteína CD36, que carrega a gordura do líquido intersticial para dentro da célula muscular. E essa proteína fica 10 vezes mais ativa do que no estado de repouso. Por isso é fisiologicamente impossível a gente começar a usar a gordura só depois de 30 minutos. Então vamos lá. Juntando todas essas coisas que eu falei, será mesmo que o que acontece durante o exercício vai fazer diferença no teu emagrecimento? Será que você precisa trabalhar na zona de queima de gordura para emagrecer? Será mesmo que atacar a gordura é o que você precisa fazer para poder perder a gordura? E tem um estudo bacana que é de 98, olha só, a galera já vinha falando desde antes, tá? Esse estudo, eles pegaram mulheres com sobrepeso e botaram para se exercitar de segunda a sexta por 10 semanas. Elas tinham que fazer 30 minutos de exercício, entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima, só que metade fazia 30 minutos contínuo e a outra metade fazia 3 sessões de 10 minutos separadas ali por mais de 2 horas. Então, se a gente fosse pensar naquela lógica da abordagem antiga, o grupo que fez contínuo tinha que emagrecer mais, né? Só que não foi o que aconteceu. Foi basicamente equiparado. E, na verdade, o grupo que fez a sessão mais intervalada emagreceu até um pouquinho mais, um pouquinho assim mais. Só que, estatisticamente, foi igual. Peraí, então, não precisa treinar na zona de queima de gordura, não precisa atacar a gordura durante o exercício e também não precisa ser de forma contínua. É isso mesmo que você está me falando? É exatamente. E para explicar isso, vamos ao estudo da dupla de autores do Kins e Richter. Eles pegaram uma galerinha lá para pedalar numa bike estacionária e o protocolo era assim, era monstruoso, velho. Eles tinham que fazer um tiro de 2 minutos a 90% do VO2 máximo, depois ficar 2 minutos a 50% e repetir essa ordem até a exaustão. E o que aconteceu nessa história? Olha, as reservas de glicogênio dos caras caiu drasticamente, só que a de gordura quase não se alteraram, baixaram bem pouquíssimo. Ou seja, eles gastaram muito carboidrato, só que pouca gordura durante o exercício. Só que olha o pulo do gato. Depois que termina o exercício, o seu corpo quer fazer o quê? Ele quer recolocar esse carboidrato que perdeu. E da onde ele vai tirar esse carboidrato para repor? Das reservas de gordura. E foi isso exatamente o que aconteceu. Ao longo de 2 dias depois desse protocolo, as reservas de glicogênio da galera foi se restabelecendo, ao passo que as reservas de gordura foram reduzindo. Ou seja, o corpo estava tirando parte da gordura ali para poder repor carboidrato. Porque é isso que acontece. O substrato que você estressa é o substrato que o teu corpo vai supercompensar. O teu corpo é inteligente, ele vai fazer isso através da chamada gliconeogênese, ou neoglicogênese. Você vai ouvir falar dos 2 nomes, né? É a formação de glicogênio a partir de outro substrato. Aqui no caso é a partir da gordura. Só que cuidado, não confundam as coisas. A gente está falando de substrato energético. Isso aqui não é trocar gordura por músculo, é trocar gordura por glicogênio. Então imagina que você faz ali um treino intenso a cada 2 ou 3 dias. Você vai passar a semana toda gastando mais gordura. E a gente falou aqui muito de treino intervalado, de HIIT e tal, só que a pergunta é mais centrada na musculação, né? Então vamos lá, vamos ver um estudo que usou musculação.
Um estudo bonitinho ali de 2008. Ó, todos os estudos usados aqui eu estou deixando na descrição do episódio, se você quiser ler, tá? Mas voltando, nesse estudo aí de 2008, eles pegaram um grupo treinado e um grupo não treinado e botaram para fazer treino de corpo inteiro, mesmo protocolo, que é aquele protocolo full body, como fala por aí, né? E o protocolo era o seguinte, tinha 8 exercícios no total, com 5 séries por exercício. Tudo usando ênfase na fase excêntrica do movimento. E eles acompanharam a galera por 3 dias depois do protocolo do treino e eles verificaram que ambos os grupos estavam gastando quase que 3 vezes mais gordura comparado ao dia do treino. Bizarro! E o que todas essas evidências mostram até aqui? Primeiro, a gente usa gordura já desde o primeiro segundo de exercício. Segundo, para reduzir a gordura, a gente tem que priorizar exercício de alta intensidade. Mas atenção, não é qualquer treino pesado que está valendo. Tem que ser bem estruturado, inclusive com descanso para não dar overtraining. E terceiro, esquece essa ideia de treinar na zona de queima de gordura. Isso aí não serve para emagrecer. Dito isso, a resposta para as 2 perguntas enviadas aqui, né, vai estar na intensidade. A ideia é estruturar um treino de alta intensidade alinhado com o descanso. Dá para treinar, por exemplo, 2 vezes na semana só. E se você fizer dieta direitinho, vai dar bom, vai dar um resultado melhor ainda. Só que mesmo sem fazer dieta, só tendo uma noção melhor da alimentação, você já consegue um resultado bacana. Só que tem um ponto de atenção aí. A galera, quando ouve o termo, né, treino de alta intensidade, logo imagina que é para você chegar lá na academia e você meter 300 quilos numa barra e desgraçar os músculos para tentar erguer esse tanto de peso. Só que, na verdade, a gente tem que desfazer esse senso comum que as pessoas têm do que é alta intensidade. No treinamento físico, intensidade sempre será relativa à tua capacidade individual. Repetindo, a intensidade sempre será relativa à tua capacidade individual. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, a alta intensidade para tua avó, que está lá na casa dos 90 anos, pode ser subir e descer uma escada com 8 degraus 5 vezes dentro de 3 minutos. Só que para você, talvez seja subir e descer essa mesma escada 30 vezes em 1 minuto. Percebe a jogada aqui? É por isso que quando você ouve ou lê por aí, né, que tal treinamento foi feito a 80%, a 100% do VO2 máximo, isso significa que a pessoa passou por um teste para identificar a capacidade dela. O VO2 máximo, né, ele é de uma forma bem leiga, ele é um sinal de como está o condicionamento físico, né? É o volume máximo de oxigênio que o seu corpo consome durante o exercício físico. Então, de forma bem simplista, quanto maior é o VO2 máximo, mais condicionado você é. Então, um protocolo de treino, ele pode ser prescrito para essa pessoa com base no VO2 máximo dela. Talvez o 100% dela seja o teu 80%, entende? Então para com essa bobagem de ter medo de treinar intenso, porque você não vai necessariamente ter que ir para a academia e botar todos os pesos da academia na barra. Treinar intenso é treinar intenso dentro do teu condicionamento atual. E olha que 100% das vezes que alguém veio me mostrar o treino logo depois de se queixar de não emagrecer, deu para ver que ou era um treino fofo para ela, ou então, conversando mais com aquela pessoa, era porque a pessoa achava que comia pouco, mas comia coisas com alta densidade calórica. E alimentos com alta densidade calórica são aqueles que têm muitas calorias em pouco volume de massa. Para você ter uma leve noção dessa diferença de alta para baixa intensidade, vamos comparar, por exemplo, um sonho de valsa com uma melancia. Um mísero bombom desse aí vai ter ali cerca de 105 calorias em 20 gramas de bombom. Sabe quanto de melancia você tem que comer para você ter as mesmas 105 calorias? 350 gramas de melancia. É muito mais volume de comida. Então observe que comer pouco não necessariamente significa ingerir menos caloria. Esse pode ser um dos erros cometidos pelo ouvinte Marília e também por muitas outras pessoas. Eu acredito que a pergunta do Marcelo já foi respondida, né, com os estudos que eu trouxe aqui sobre treinamento em alta intensidade e parte da segunda pergunta também, né?
Mas, para dar uma pincelada mais na resposta para a segunda pergunta, que ela disse que treina 5 vezes na semana, corre 2 vezes e não emagrece, tem alguns fatores que podem estar contribuindo para isso. Por exemplo, uma das possibilidades é a que eu falei já da intensidade, né? Talvez o treino não esteja com a intensidade suficiente e também não esteja com o descanso adequado. Porque, invariavelmente, o que acontece quando você treina intenso de verdade para você é você ter que passar pelo menos 2 dias sem treinar os mesmos grupamentos musculares. Só que tem casos que você vai descansar 3, 4 dias, né? E outra das possibilidades é você não estar suprindo adequadamente o corpo com nutrientes para se recuperar. Um erro muito comum quando a galera quer emagrecer é diminuir demais a alimentação e retirar ou reduzir grupos alimentares que fazem toda a diferença no processo. Por exemplo, a pessoa deixa de comer ou então reduz muito o consumo de legumes e vegetais, a pessoa não bebe água suficiente, come pouca proteína, elimina toda a ingestão de gordura na dieta, né, porque ela não pode comer gordura, né, e a pessoa não come tanta fruta. Isso tudo é a receita para a derrota. E eu sempre digo que quando você quer emagrecer, a manha não é comer menos, é comer mais das coisas certas. Só que esse assunto vai ficar para próximo episódio sobre nutrição, né? Vamos encerrar por hoje, senão fica muito longo. Tem 1000 coisas para a gente falar sobre treino e alimentação, só que a gente vai deixar isso realmente para outro episódio. E se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firulas, sem complicação, ou ainda um plano de treinamento personalizado, mande mensagem no Instagram Prof. Baeta ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.